fungo mortal se espalha pelo mundo. O cogumelo invasor, chapéu da morte, se propaga pela América do Norte. Embora possa ser difícil diferenciá-lo de um cogumelo comestível, não se engane, ele pode te matar. Esse cogumelo é o fungo mais mortal do mundo, responsável por 90% dos envenenamentos relacionados a cogumelos todos os anos. Nativos da Europa, esses cogumelos se espalharam pelo mundo no último século. Cientificamente conhecido como Amanita phalloides, o cogumelo mortal é responsável por 90% das mortes relacionadas a cogumelos que ocorrem todos os anos, o que o torna o cogumelo mais letal do mundo. O infame fungo foi recentemente noticiado depois que 3 pessoas na Austrália morreram, após ingerir o que os investigadores suspeitam ser o cogumelo Death Cap. O cogumelo é originário do Reino Unido e de partes da Irlanda, mas no último século, ele se espalhou pela Austrália e América do Norte. Desde que chegou à costa oeste dos Estados Unidos, o cogumelo invasor se espalhou rapidamente por toda a Califórnia e apareceu até mesmo no norte da Colômbia Britânica, mas muito sobre sua chegada continua um mistério. Por que o cogumelo Death Cap se espalhou tão rapidamente, quando exatamente ele chegou, e como ele afetará o ambiente em que cresce, são tópicos de pesquisas em andamento. Como o cogumelo Death Cap ganhou esse nome? Esse cogumelo despretensioso pode crescer até 15 centímetros de altura, com um chapéu de tamanho semelhante, às vezes tingido de amarelo ou verde. Sob o chapéu, há guelras brancas e um caule esbranquiçado, características que dificultam a distinção de um cogumelo comestível. No entanto, diferentemente de um cogumelo comestível, o chapéu da morte pode causar danos extremos ao fígado e aos rins, ou, em alguns casos, à morte. Isso ocorre porque os cogumelos contêm um conjunto exclusivo de toxinas. Embora seja seguro ao toque, o cogumelo Death Cap contém amatoxinas, que impedem que as células criem proteínas, causando a morte celular e a falência dos órgãos. Essas toxinas podem ter permitido que a espécie que se espalha pelos Estados Unidos da América prosperasse, servindo de defesa contra qualquer novo predador que o fungo encontre em seu ambiente. Mas estudar o cogumelo chapéu da morte pode ser difícil. É um desafio reproduzir as condições ambientais ideais para um cogumelo em um laboratório, e o estudo de cogumelos colhidos requer um complexo sequenciamento de DNA. Alguns fungos podem danificar o meio ambiente, como o fungo que dizimou castanheiras americanas, mas até o momento não há evidências sólidas de que os cogumelos Death Caps sejam uma ameaça para seus novos ambientes. De fato, as árvores e outras plantas se beneficiam de sua presença. Os Death Cap são fungos micorrízicos, o que significa que eles formam uma relação com as plantas que é mutuamente benéfica, tanto para a planta quanto para o fungo. A planta recebe nutrientes do solo que o fungo extrai, enquanto o fungo recebe o açúcar da planta. A viagem do cogumelo ao redor do mundo. É quase impossível identificar o momento exato em que o cogumelo chapéu da morte chegou ao oeste dos Estados Unidos da América e por que exatamente ele continuou a se espalhar desde então. O registro mais antigo do cogumelo na Califórnia é da década de 1930. Alguns pesquisadores teorizam que os cogumelos Death Caps imigraram no solo de uma árvore de cortiça, transportada da Europa para a Califórnia, a fim de produzir rolhas para o então florescente setor vinícola. Porém, a única coisa de que se tem certeza é que o fungo provavelmente estava dormente e, portanto, escondido dos olhos humanos, no solo de uma planta importada. Não se sabe dizer ao certo o que torna o estado da Califórnia um habitat tão amigável para a espécie invasora, mas se observa que o fungo pode tolerar diferentes ambientes em toda a Europa, crescendo até o norte da Suécia e até o sul da França. Desde sua chegada, sua extensão geográfica cresceu e se espalhou para outros estados. Mais recentemente, apareceu em Idaho. Refazendo os passos do cogumelo Death Cap. Quando os cientistas avistaram pela primeira vez os chapéus da morte nos Estados Unidos da América, pensaram que eles poderiam ser nativos da região, devido à sua grande distribuição.
Em 2009, classificaram a população da Califórnia como invasora, uma descoberta que fizeram ao inspecionar o DNA dos cogumelos. E quando os cientistas perceberam que o cogumelo Death Cap havia se espalhado recentemente pelos Estados Unidos da América, não havia nenhum dado pré-existente que fornecesse pistas sobre onde exatamente ele entrou na América do Norte e com que velocidade se multiplicou. A pesquisa sobre fungos invasores no meio ambiente é bastante nova, portanto, as respostas às perguntas sobre por que os cogumelos chapéu da morte estão se espalhando e seu impacto nos ecossistemas locais ainda podem demorar alguns anos. Se acredita que o cogumelo pode estar se proliferando porque se desenvolve bem em seu novo solo e com suas plantas adotivas, ou pode haver uma falta de predadores nesses novos habitats para manter as populações de Death Caps sob controle. As pesquisas revelaram uma pista: os genes responsáveis pela produção de toxinas dos cogumelos chapéu da morte norte-americanos são extremamente exclusivos, distintos de seus primos genéticos na Europa, e podem ser a chave para entender como a planta invasora prosperou na América do Norte. No início deste ano, os cientistas publicaram uma pesquisa preliminar, sugerindo que o cogumelo chapéu da morte pode se reproduzir com e sem um parceiro, e que um único fungo pode ter uma vida longa e reprodutiva. Encontrando o cogumelo Death Cap. A detecção de um cogumelo Death Cap exige vigilância. É assustador que esses cogumelos se passem por deliciosos. Além de uma aparência física inofensiva, as toxinas dos cogumelos chapéu da morte não têm cheiro, nem oferecem nenhuma outra indicação óbvia. Suas toxinas também são extremamente estáveis quando aquecidas, e não se decompõem quando cozidas, ao contrário de outros fungos comestíveis, que só são perigosos quando consumidos crus. É por isso que os cientistas sugerem que se tenha cuidado e que se evite a coleta de cogumelos, enfatizando também a importância de conhecer as plantas de seu ambiente local. Se você consegue distinguir a selga de espinafre, pode aprender a diferença entre cogumelos comestíveis e venenosos, há diferenças pequenas, mas reconhecíveis, entre as duas verduras. As pessoas querem uma regra mágica, mas não há nada que possa explicar, em uma frase ou parágrafo. Em vez disso, identificar as diferenças físicas entre os cogumelos venenosos e os cogumelos seguros pode se tornar mais fácil com o tempo. Conscientização sobre os cogumelos. Muitos cogumelos chapéu da morte foram encontrados em parques nacionais, incluindo o Point Reyes National Cinchou, na Califórnia, onde foi feito um estudo sobre a invasão da espécie, em 2010. O consultor científico do Serviço Nacional de Parques, Ben Bacon, observa que os parques estão constantemente vendo novas espécies invasoras, com um movimento frequente de pessoas. Bacon diz que o NPS trabalha com grupos locais que estudam os cogumelos, como a Ben Ely e a Mycological Society, para conscientizar o público sobre os perigos da coleta de cogumelos. Se estiver preocupado com algo que comeu, vá ao pronto-socorro e, se possível, leve pedaços do cogumelo que comeu para a identificação. E como dizem muitos coletores de cogumelos e cientistas, não os coma com base no que você ouviu falar.